Muito bem, são 18 horas mais 23 minutinhos. O programa Litoral Urgente começa hoje a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Antonina. O nosso objetivo com esse bate-papo é de ajudar você, telespectador e eleitor, a conhecer um pouco mais das propostas de cada candidato. O espaço disponibilizado é democrático e o nosso desejo é de que você acompanhe todas as entrevistas e que elas contribuam realmente nesse exercício da cidadania, que é o voto. A entrevista com os candidatos à Prefeitura de Antonina tem duração de 6 minutos, mais 1 minuto de considerações finais. Antes de entrar aqui no estúdio, além de apresentar o resultado de exame do coronavírus, o candidato escolhe as perguntas que irá responder. Essa escolha é feita da seguinte forma: as perguntas feitas pelo nosso departamento de jornalismo e também enviadas por telespectadores foram impressas e lacradas em envelopes como este aqui. Os candidatos escolhem os números dos envelopes e os mesmos são abertos aqui no estúdio ao vivo. As regras da entrevista foram definidas em uma reunião com os candidatos ou os seus representantes no dia 8 de outubro via o Google Meet. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio no dia desta reunião. O primeiro candidato a ter este espaço, então, aqui conosco é o Eric Mendes, candidato pelo MDB Chapa Pura. Candidato, uma boa noite para o senhor. Agradeço a sua presença aqui conosco. Boa noite a todos. Bom, eu começo já então fazendo a primeira pergunta. Abro aqui o primeiro envelope que o senhor escolheu. Daqui a pouquinho, faça a pergunta e após ela o relógio começa a contar, tá? Ok. Começamos com o setor de saúde. Sabemos que o setor da saúde é um dos principais dentro da administração pública de uma cidade, candidato. Em cidades pequenas, sente-se muito a falta de médicos especialistas. O que o senhor pretende fazer a respeito? O seu tempo começa a contar a partir de agora. Rafa, a todos que estão aí me acompanhando também aí na cidade de Antonina. A saúde em Antonina nos últimos anos ficou abandonada, digamos assim. O pessoal procura médicos, procura muitas vezes medicamentos e acaba não sendo atendido da maneira correta. Dentro do nosso plano de governo, nós vamos implantar, Rafa, e a todos que estão aí acompanhando, o programa Médico Residente, onde nós vamos buscar parcerias com o governo do estado, faculdades públicas e privadas, para poder trazer esses médicos e fazer residência dentro da nossa cidade. Assim também oportunizando a ele a experiência procurada dentro do mercado de trabalho. Mas para isso, o que a gente vai trazer em contrapartida? Um atendimento de 24 horas em postos de saúde, assim como também temos a região rural, que é muito afastada do hospital municipal. E se uma pessoa passa mal às 3 horas da manhã, uma febre, uma criança, ela tem que se deslocar até o hospital no centro da cidade. Então, nosso interesse é, dentro do plano de governo, fechando essas parcerias, poder colocar postos 24 horas, tanto na zona rural como nos bairros mais distantes. Tá certo, candidato. A próxima pergunta diz respeito ao desenvolvimento municipal. Quando se fala em empregabilidade em Antonina, sabe-se que as oportunidades giram, em grande parte, ao entorno do turismo, da agricultura e também do funcionalismo público. O senhor acha que a Prefeitura deve realizar esforços ou pode realizar esforços para a geração de empregos em outras áreas e como fazer isso? Na verdade, Rafa, a geração de emprego em Antonina, assim como em todo o litoral, e hoje, enfrentando essa pandemia do Covid-19, o número de desemprego é muito grande. Antonina vem crescendo no turismo, mas é um turismo passivo, porque é aquele volume de turista na cidade que não se emprega dinheiro naquele médio, naquele pequeno empresário. O agricultor, o pequeno artesão, que muitas vezes fica esquecido e simplesmente você vem, passeia, tira uma foto bonitinha dentro da cidade, mas acaba não gastando, não aplicando nada ali. Dentro do nosso governo, nós vamos montar uma maneira de estratégia diferente. O agroturismo, que eu tenho passado para o pessoal. Aquele agricultor que muitas vezes ele tem aquele período de entre safra, onde ele não produz, para ele poder, de uma forma, receber esse turista para conhecer como que é o preparo da terra, como funciona tudo. Assim, abrindo novas frentes de trabalho para o antoninense. Tá certo, candidato. Próxima pergunta é com relação à relação da Prefeitura com a comunidade. Como que o senhor pretende trabalhar essa relação município-porto que temos no município Terminal Ponta do Félix? O Terminal Portuário Ponta do Félix, hoje, uma das maiores empresas dentro da cidade, mas eu falo assim que não é o que maior emprega
dentro da cidade, porque quem dá a maior parte de emprego são os pequenos empresários, que, pela soma total. Mas Antonina é uma cidade portuária, mas ao mesmo tempo turística. Temos que casar essas duas áreas. Só que Antonina, desde a década de 30, no seu auge do porto, dali ele acabou. Hoje o terminal opera e vem crescendo cada vez mais, mas graças, eu sempre falo isso para o pessoal, o terminal portuário graças a uma boa administração do terminal. A prefeitura, sim, em contrapartida, tem a obrigação de liberar licenças para essa empresa poder trabalhar, mas deveria buscar alternativas. Dentro do nosso plano de governo, nós vamos buscar a alternativa, principalmente a reativação da linha férrea portuária, porque se briga muito pela rodovia dos portos, mas existe um impacto ambiental. Para que brigar por algo que vai trazer danos à nossa natureza, sendo que nós temos uma linha férrea que pode operar e trazer várias empresas para o ramo portuário? Dentro do nosso governo, vamos buscar, sim, parcerias para que isso aconteça e possa alavancar ainda mais a frente de trabalho no município. Tá certo, candidato. Mais uma pergunta agora com relação à cultura. Antonina é uma cidade muito cultural e a gente percebe isso pela culinária, na arquitetura da região central, sobretudo, e na arte de rua também. No seu plano de governo, existe a intenção de investimentos nesse setor cultural? Sim, Rafa. A cultura do antoninense, eu falo assim, uma cultura rica. Nós temos grupos teatrais em Antonina, músicos, artistas de rua, que entra naquela fase que eu falei, Rafa, da questão da geração de emprego, você ter oportunidade para essas pessoas. Porque a gente fala, é o turismo passivo, como eu falei, você traz gente, mas não tem um atrativo. Dentro do nosso plano de governo, nós vamos trabalhar com essa área, buscar recursos e investimentos para grupos teatrais, para aquele artista de rua, criar eventos dentro da cidade. Temos um teatro municipal que o próprio antoninense, no final de semana, ele não tem atrativo nenhum. Simplesmente temos a Filarmônica Antoninense rica na nossa cidade. Mas eu falo assim, e os artistas? O restante da nossa cultura caiçara, a cultura capelista. É isso que nós temos que lutar para que esse artista seja valorizado. Buscando recursos, governo estadual, governo federal, para que o turista que vem ali, ele se hospede no hotel, na pousada, ele vá no restaurante, vá naquele pequeno comerciante, mas que faça ele ficar na cidade. Não adianta ele vir passar algumas horas e ir embora. Mas assim, a nossa cultura é rica e se a gente conseguir colocar essa cultura à disposição do antoninense e do turista, a cidade só tem a ganhar. Candidato, temos mais 8 minutinhos. Quer complementar? Ou já posso encerrar 5? Posso encerrar, então, essa etapa? Tranquilo. Muito bem. E a gente passa, então, candidato, agora. Agradeço aí pelas respostas desses temas aqui que a gente sorteou e o senhor respondeu, então, as perguntas. Agora, eu solto o relógio de 1 minuto para o senhor fazer as considerações finais. Pode olhar para a sua câmera e se dirigir diretamente ao eleitor de Antonina. Pessoal de Antonina, como eu sempre brinco e falo, né? A nossa querida e amada Antonina. Você que me acompanha não só dentro das redes sociais, mas no dia a dia. Precisamos sim escrever uma nova história para Antonina. Quebrar aquele círculo de sempre ser os mesmos no poder e sempre apenas trocando, como a gente brinca sempre em Antonina, o cacique, mas os índios continuam os mesmos. Está na hora da gente mudar essa história, porque Antonina, ultimamente, tem aquela velha política de quem entra no poder se achar o dono. Antonina não tem dono, Antonina é de todos. Então precisamos mudar, precisamos fazer uma nova política. E pode ter certeza que nós estamos preparados para isso e conto com você no dia 15 de novembro. Tá certo, candidato Eric Mendes. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, mais uma vez, por responder a todas as perguntas. E desde já lhe desejo boa sorte na corrida eleitoral lá em Antonina. Muito obrigado. Obrigado a todos. Tá certo. Muito bem, olha, o convidado de amanhã, por ordem de sorteio, é a candidata Mônica, do Cidadania, na coligação Juntos Somos Mais Fortes. Agora são 18 horas mais 33 minutinhos, nós vamos para mais um break agora para dar aquela faturadinha. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre a unidade móvel de saúde da mulher, que está estacionada, atendendo, em Matinhos. É rapidinho, não saia daí, a gente já volta.